mas a gente tem que trazer esse conceito que existem robôs virtuais, né? Que são os bots. E os bots, eles são treinamentos de linguagem. Já tem plataforma que você coloca como que você quer que um vídeo seja produzido, ele produz o vídeo como você quer. Então, assim, a gente só tá no início dessa, vamos dizer, dessa revolução. Quando ele demorava 10 dias para fazer uma coisa, ele passa a resolver isso em 30 minutos. E quando a gente consegue aproveitar melhor o tempo, cara, a gente tem uma satisfação. Vai tomar os empregos das pessoas que não souberem utilizá-las, tá? Olá pessoal, tá começando o episódio 64 do Lamparina Cast, podcast mais humano do Brasil, onde entraremos no fascinante mundo da inteligência artificial e suas inúmeras aplicações. Fascinante mesmo porque é um mundo novo que a gente está conhecendo, a gente trouxe um expert aqui que vai estar falando dessa tecnologia, onde a gente vai falar como essa tecnologia está moldando o nosso futuro, como ela influencia na criatividade e a inovação. Antes de iniciarmos, lembre-se que esse episódio é apresentado e patrocinado pelo Fibo, que é uma inteligência artificial que você que está estudando para o Enem, ou se você tem um filho ou filha que está estudando para o Enem, é uma ferramenta muito legal que vai transformar essa jornada de quem está estudando para chegar na aprovação, para entrar na universidade pública ou qual universidade que você quiser. Então, aproveite, se inscreva no nosso canal, aperta no sininho para receber as notificações. Eu sou Vitor Mesquita, sou apaixonado por viola caipira, aquele instrumento de 10 cordas que o povo brasileiro gosta. E sou o gestor da Seção Brasileira Filmes, uma produtora focada em produção audiovisual para o marketing digital. Estou aqui com o meu amigo e host do Lamparina Cast, Fábio Gabriel, professor de Jiu-Jitsu, e o mais recente avô do Brasil. Exatamente, Vitor. Para aprofundar nosso conhecimento sobre inteligência artificial, temos hoje conosco Gilson Leal, um visionário na área de criatividade e inteligência artificial generativa. Graduado em comunicação social e publicidade pela UNB, Gilson tem uma vasta experiência no mercado publicitário e é um especialista em inovação e empreendedorismo. Seja bem-vindo, professor Gilson. Muito obrigado aí pela oportunidade, teremos ótimas conversas, estou aqui à disposição, é uma honra. Professor Gilson, o que é inteligência artificial que tanto se fala hoje no mundo atual? Muito bem, excelente pergunta, né? Primeiro, a gente tem que dar um passo atrás, porque, na verdade, inteligência artificial não é um termo novo, é um termo que foi cunhado na década de 50 pelo nosso querido Alan Turing, que foi digamos assim, o papa da ciência de dados, da computação. E lá atrás já havia esse conceito de inteligência artificial, que na verdade nada mais é do que o aprendizado de máquina constante. A partir do momento que a ciência computacional viu que os dados poderiam ser categorizados, essa categorização gerava algoritmos. O que são algoritmos? São padrões. Então, a partir de análise de padrões, previu-se que poderiam ser feitas análises preditivas. Ou seja, se todo dia eu chego aqui nesse podcast às 9 da manhã, o computador saberá que eu chegarei aqui e por isso ele poderá me fazer uma sugestão, concorda? Então, a inteligência artificial não é novo. Então, se a gente for ver aí os nossos tablets, os nossos smartphones e as nossas os gadgets que nos acompanham, eles já possuem inteligência artificial, então já está todo mundo utilizando inteligência artificial aí há 15, 20 anos, mas o que se tornou hype, digamos assim, foi a inteligência artificial generativa, né? Ou seja, no início do ano passado, do ano retrasado, aliás, quando a OpenAI lançou o ChatGPT, aquilo criou-se uma grande revolução, né? E essa revolução foi o quê? A usabilidade, né? Na verdade, você poder conversar com a máquina. Então, essa questão de uma conversação natural, que a gente chama de NPL, né, que é o processamento de linguagem natural, faz com que milhares de usuários
podem utilizar a inteligência artificial sem necessariamente ser um cientista, um programador. Então, essa que é a revolução e por isso que a gente tem ouvido falar tanto em inteligência artificial. Inclusive são criados robôs que se falam os próprios idiomas, estão sendo colocados chips na cabeça de pessoas que pelo próprio pensamento você pode movimentar o mouse. Eu achei impressionante aonde que está indo. Inclusive tá sendo, já tem plataforma que você coloca como que você quer que um vídeo seja produzido, ele produz o vídeo como você quer. Então, assim, a gente só está no início dessa, vamos dizer, dessa revolução, né, de inteligência artificial. Né? Com certeza, né? Isso que você falou dos robôs. Acho que aparece até muita imagem na internet de robôs físicos, mas a gente tem que trazer esse conceito que existem robôs virtuais, né? São os bots. E os bots, eles são treinamentos de linguagem. Você treina um bot em cima de um assunto específico, em cima de digamos, de um tema, e ele passa a te ajudar. Então, esse conceito de robô, ele também precisa ser um pouco melhor entendido, porque ele pode ser tanto físico quanto virtual. E o ChatGPT, né, a gente vai falar muito sobre o ChatGPT, porque realmente ele é uma das plataformas mais utilizadas de todas. Já bateu recorde de acesso de Facebook, de Instagram, enfim. Mas essa questão dos modelos de linguagem que a gente ensina e que ele vai incorporando à medida que a gente vai conversando, é o que a gente chama de deep learning, né? Assim, o aprofundamento do conhecimento em cima de um tema específico. Inclusive, quando a gente começou o Lamparina Cast, a gente fazia os próprios roteiros. Eu, literalmente, trabalhava, estudava ali, pesquisava no Google, né? E era um trabalho que a gente às vezes demorava 2-3 horas pra gente fazer, né? E aí recentemente até um comentário, o episódio tá ficando cada vez mais amarrado, tá cada vez mais interessante. É porque acho que uns 8 episódios pra cá, a gente começou a usar o ChatGPT sim com uma constância. E aí isso é uma conversa, né? A pessoa fala, mas então quer dizer que você... a sua criatividade não tá ali, né? Na verdade não, a gente vai conversando, a gente pegou o seu currículo, botamos lá, a gente quer conversar com o Gilson no podcast mais humano do Brasil, então a gente vai estar trazendo a inteligência artificial, a gente quer entender como é que é a inteligência artificial, onde eu vou estar conversando com um publicitário, eu sou músico, o Fábio Gabriel é avô, então assim, esse é o seu contexto, então ele pegou esse contexto, juntou e tá aqui tanto que essas... Agregando, exatamente. E nisso, eu tenho uma produtora, né? E quando a gente fala em campanhas de marketing, de publicidade, antigamente, né, demorava-se muito tempo para você produzir toda uma campanha, toda uma estratégia, todos os copies, né, toda a estrutura para realmente startar aquela campanha. Hoje em dia, como você vê o impacto da inteligência artificial na publicidade e no marketing? Bom, é muito interessante a sua pergunta, principalmente do ponto de vista que a gente chama de iteração, né? Você falou aí, não é interar, tá, pessoal? É iteração. O que é uma iteração? É você responder com novas perguntas, é você melhorar as suas perguntas para as máquinas, né? Digamos assim. E aí vem um conceito que a gente chama de prompt, né? O que é um prompt? Prompt é um comando, né, que você dá, um estímulo que você dá para a máquina, assim como você fez aí no início do roteiro do podcast. E aí, à medida que ele vai respondendo, você vai reformulando as suas perguntas. Então, a gente vive um momento onde os conhecimentos e os dados estão super disponíveis. Então, a gente não está na era das respostas, a gente está na era das perguntas. Tá? Então, quanto mais inteligente for a sua pergunta, quanto melhor for o seu prompt, mais eficiência você tem na resposta. E aí, por isso que eu vou para o lado da criatividade. Né? Eu sou publicitário, fui diretor de criação durante muitos anos e percebo que a criatividade humana, ela passa a coexistir com a criatividade do computador. O computador, ele é criativo, dentro do ponto de vista da solução de problemas, mas você precisa saber conversar, né?
E é muito interessante que quanto mais a gente é um especialista no assunto, mais eficiente, mais aprofundado vai ficando o nosso conhecimento. E para a área de marketing, ela virou uma ferramenta indispensável, né? Assim, antigamente a gente fazia uma fase de pesquisa e aí ia todo mundo para um brainstorming com folhas em branco e era um processo muito artesanal. E o que acontece é que esse processo artesanal, nesse momento, ele passa a ser copilotado por um banco de dados muito grande, o repertório é muito grande. Então, digamos que a gente fazendo uma campanha digital para uma marca de cafés, por exemplo, você não conhece a respeito de todos os cafés possíveis. A máquina também, então, ela toma café, mas ela consegue pegar scores, né? Ela consegue analisar onde que se vende mais café, onde se vende menos café, qual que é o perfil de público. E essa personalização dos dados é muito importante para fazer campanhas de marketing mais assertivas. E o marketing, hoje, a gente tem um termo que é o Data Driven Marketing, DDM, né? Que é um marketing direcionado por dados. Eu acho que essa é o grande pulo do gato do uso da inteligência artificial, porque quando você conhece o seu público-alvo, né, o seu ICP, o seu perfil de cliente ideal, digamos assim, você consegue atingir ele com mais empatia. Você vai direto à dor, né, desse cliente e você oferece um produto melhor. Então, como a gente vive nessa era que o dado é um novo petróleo, quanto mais a gente conhecer e se aprofundar em cima do nosso cliente, melhor vai ser o nosso serviço de marketing. Então, eu acho que nesse ponto, né, tanto da análise de dados, quanto na fase do processo criativo, o impacto é profundo. E não só no processo criativo, como no processo de produção de vídeo, texto, imagem. Né? Então, é totalmente revolucionário. Eu sou um completo entusiasta e eu tenho cada vez mais trabalhando com agências de publicidade, consultores de marketing, infiltrando essa mentalidade do uso da inteligência artificial, sendo copilotado por um especialista. E, Gilson, para você, professor Gilson, o que é a criatividade? O que é criatividade? Essa pergunta é maravilhosa, né? Eu acho que poucas pessoas têm um conhecimento claro do que é criatividade, porque a criatividade sempre teve... ela é associada a processos artísticos, né? Pô, essa pessoa é criativa, essa pessoa não é criativa, essa pessoa é... E isso cria uma barreira enorme. E nos cursos, eu falo muito sobre o desbloqueio criativo, porque a criatividade não é um dom, tá? A criatividade ela é uma habilidade. E como qualquer habilidade, ela pode ser treinada e evoluída. Ou seja, para tudo existe um processo criativo. Então, quando você entende um processo criativo, você consegue trazer mais possibilidades, você consegue trazer mais ideias. Então, a criatividade, para mim, é o processo de gerar ideias valiosas a partir do seu repertório. E, com isso, a gente consegue promover um aumento da criatividade. Eu acho que, inclusive, é um dos skills mais importantes a serem treinados e ensinados, tanto em escola, nível de graduação, pós-graduação, no nosso dia a dia. Hoje, a inteligência artificial consegue replicar sentimento, vamos dizer? Consegue. Por que ela consegue replicar sentimento? Porque ela faz uma análise de sentimento, tá? Como que funciona essa análise de sentimento? Digamos que eu coloque um texto, né? Subo um PDF de um texto, e nesse texto, diversas vezes, são repetidas a palavra insatisfação, tristeza, melancolia, digamos assim. Então, por uma análise matemática, ele consegue interpretar qual que é, entre aspas, a vibe né, daquele interlocutor. Então, é uma questão puramente matemática de você conseguir, através de expressões, ter uma estatística de que o sentimento daquela pessoa é um sentimento otimista, é um sentimento negativo, ou um sentimento apocalíptico, digamos assim, né? E o interessante é que, se vocês perceberem, no ChatGPT e alguns prompts, você pode, inclusive, pedir para a resposta vir com tom de voz crítico, tom de voz... E nada mais é do que uma replicação
de uma expressão gramatical, né, baseada em dados. Inclusive, quando eu vou pedir para fazer um roteiro pra gente do podcast, eu falo assim, eu quero fazer um roteiro bem impactante. Aí traz fascinante e tal, sabe? Todo um linguajar assim. Eu falei, não, pode ser menos sensacionalista, pode ser mais simples. Aí vem um pouco mais simples, assim, né? Mas é isso, as perguntas, né? Saber fazer a pergunta certa, né? E vai entendendo também. Eu vejo que o ChatGPT, ele vai entendendo como é que a nossa linguagem, né? Exatamente. No seu ponto de vista, a inteligência artificial, essa tão belíssima ferramenta, como que ela pode inovar as empresas e as pessoas, né? Principalmente nas empresas, né? Como que a inteligência artificial pode trazer essa inovação? Maravilha, Fábio. Antes eu queria fazer um esclarecimento. Por favor. Assim, não existe a inteligência artificial. Existem as inteligências artificiais. Isso é uma coisa que eu até discuto bastante, porque todo mundo acha que existe um centro da inteligência artificial, assim, né? Como se fosse um espírito, né? um espírito, uma entidade ou uma KGB, né? A inteligência artificial vai dominar o planeta. Eu achava isso, mas tudo bem. Não é assim, existem as inteligências artificiais. E cada inteligência artificial, ela é recortada em cima de um banco de dados e em cima de um objetivo específico, tá? Então, quando a gente treina, por exemplo, uma inteligência artificial para um mercado financeiro, digamos assim, existem pessoas ou, digamos, instituições que estão cedendo aqueles dados para que aquele LLM, daqui para frente todo mundo tem que se antenar nessa questão do que é um LLM. É um Large Language Model. O que é um Large Language Model? Imagine vocês que é tipo como se fosse um pendrive de informações que eu imputo para gerar aquela minha inteligência artificial. E nesse pendrive contém as minhas informações, ok? Bom, aonde que eu quero chegar? Como as inteligências artificiais vão ter LLMs diferentes que estão sendo treinadas por Big Techs, digamos assim, cada inteligência artificial vai ter o seu papel, entendeu? Então, digamos que você precisa de uma inteligência artificial para tradução de texto ou para geração de imagem. Então, isso é importante para a gente entender essa questão de como utilizar a inteligência artificial. E eu acho que ela não vai nos substituir, mas ela vai nos ajudar a entender cada processo desse aí. E dentro desse levantamento de dados, né, uma preocupação que muita gente tem é os desafios éticos e sociais, né? Como você vê o avanço disso no sentido assim, até de preservar os dados, assim, porque até acho que aquele diretor que fez O Senhor dos Anéis, ele processou uma inteligência artificial porque ela pegou o roteiro do filme dele e propôs uma continuação que ele já estava continuando. Ou seja, o trabalho dele... Aí entra a parte ética, né? A parte como é que é isso? Social. Que isso eu acho que é uma parte fundamental. Essa parte ela é fundamental. Diga-se de passagem que não temos ainda nada concreto a respeito de uma legislação coerente que atenda tanto o ponto de vista dos autores quanto o ponto de vista dos criadores autônomos, tá? Como qualquer revolução, e essa é realmente uma revolução, a curva de utilização é muito maior do que a curva de entendimento das instituições, de pessoas para saber regulamentar. Então, as empresas, as instituições, elas estão ainda nessa corrida para conseguir regular, digamos assim, a inteligência artificial. E eu acho que esse momento, a questão ética, ela é assim, de suma importância. E quando a gente está falando de questão ética, a gente tem que, antes de pensar em proibir, a gente tem que voltar mesmo para o conhecimento filosófico ético, tá? Então, o meu ponto de vista é que os usuários, eles passam a ser os responsáveis pela utilização, né, da inteligência artificial e dessa questão do copyright, né? Nesse caso específico, você falou do Senhor dos Anéis,
não tem como você controlar, não tem como você pegar uma obra que tenha 30 milhões de informações, todo mundo já se falou muito sobre o Senhor dos Anéis, você falou assim, ninguém pode repetir esse conhecimento. O que eu acredito que possa ser feito é que à medida como eu, por exemplo, uma coisa é eu utilizar isso como uma referência para escrever a minha própria peça, mas à medida que eu posto isso, à medida que eu crio isso, um produto meu com o selo Senhor dos Anéis, aí cabe a minha responsabilidade. Então, o conselho e a prática que eu faço, inclusive, é quando eu utilizo alguma referência que seja explícito, né, de alguma marca ou de alguma coisa, eu tento não replicar, né, porque aí cabe meu papel também de ser original e de não ficar uma coisa totalmente plágio. Mas falando em formas do que já se avançou, algumas plataformas, por exemplo, como a Adobe, quando você entra lá no Adobe Firefly, que é uma plataforma que ela é muito, digamos assim, corporativa, se você pede para criar uma imagem do Michael Jordan para vender a sua coisa, ele trava, né, o prompt dele. Então, os próprios modelos de linguagem, os LLMs que a gente falou lá atrás, quando a empresa não quer que seja publicada uma coisa, o robô ele é muito obediente. Se você fala para ele, olha, por favor, não toque no assunto racismo. Isso você faz, por exemplo, se você for ao ChatGPT hoje, pedir um roteiro, por exemplo, sobre alguma coisa que tenha uma questão ética profundamente séria, ou você fala sobre genocídio, ou você fala sobre um tema delicado, ele não responde, tá? Então, assim, as coisas estão acontecendo organicamente. Uhum. Os modelos de linguagem que são bancados pelas empresas, eles estão se preocupando com isso porque eles não querem dar um tiro no próprio pé. Porque a real é que custa muito caro desenvolver um LLM e botar ele como um produto. Então, os designers, essa é uma impressão legal, os designers de inteligência artificial, eles já têm essa preocupação para fazer com que os robôs não cometam plágios explícitos, não falem coisas agressivas. Então, essa questão ética é uma questão profundamente séria e que eu acho que a gente não pode condenar a inteligência artificial para isso. Eu acho que a gente tem que aprender a utilizar e nós mesmos termos os filtros para que não dissemine coisas falsas. Professor Gilson, me fale se eu estou errado, a maioria dos bots é, vamos dizer, o diminutivo de robôs, né? Certo. E por que são vozes femininas ou é o feminino especificamente? Porque tem a ver com justamente aquilo que nós falamos de sentimentos? Com certeza. Não é à toa que a Alexa chama Alexa e que ela tem uma voz feminina. É porque já existe ali um estudo científico de que é muito mais agradável e muito mais, digamos assim, é um posicionamento muito mais feminino, digamos assim, agrada muito mais a população geral que seja uma voz feminina, neste caso, né, sendo um assistente. Então, nada é por acaso, com certeza tem uma estatística aí para comprovar que a voz da Alexa tem que ser naquele tom de voz e ela tem que chamar a Alexa. Interessante, né? Eu estudei na Universidade de Brasília, assim como você, e já na época, quando eu estava estudando, eu estudei música lá, pensando em profissionalização de carreira musical, a universidade está muito atrás. Por exemplo, eu não tive nenhuma matéria a respeito de como funciona o Spotify, como eu vou produzir um álbum. Tá tudo certo, porque a gente está ali trabalhando mais a parte, eu vejo assim, né, mais a parte da música em si, né, não pensando mercadologicamente falando. Mas quando a gente diz que eu preciso fazer uma dissertação para defender e existe o ChatGPT, né? Acho que muda todo um cenário, né? Como é que você vê esse impacto disso? Não só na universidade, mas acho que todo o ensino em geral. Eu vou falar da minha experiência prática, né? E essa foi uma discussão que eu tive com diversos professores. Eu não acredito mais num sistema de avaliação que você tem que entregar só uma dissertação. Então, assim, a gente tem que repensar o modelo educacional e o modelo de avaliação, tá? Porque se você treina um bot
para ser um PhD em música clássica e escrever uma dissertação sobre Tchaikovsky, ele vai escrever uma dissertação melhor do que talvez o Tchaikovsky, entendeu? Porque ele tem um repertório muito grande, porque ele tem um funcionamento de linguagem com bilhões de sistemas neurais que tem muito mais referência do que a gente. Inclusive, a correção de texto, né? A acuidade do texto é muito boa. Portanto, o que eu acredito e que eu discuto na academia, e que inclusive faço com os meus alunos, é que eu não peço mais uma dissertação. Eu peço uma apresentação oral em cima do raciocínio da pessoa, em cima de como ela produziu os prompts, de como ela fez as perguntas para que ela chegasse à estrutura criativa. Eu avalio a estrutura criativa da pessoa e não a peça final. É legal ver a peça final? É ótimo, porque realmente você vai ter resultados de dissertações incríveis. Se você é um grande estudante sobre física quântica e você utiliza o ChatGPT para te auxiliar nesse processo, você vai ter uma qualidade exponencial, né? Então, só que você não pode dizer que aquela é uma obra, digamos assim, autoral. Ela é coautoral. Então, a gente está vivendo um momento que a gente tem que pensar as formas de produzir, as formas de avaliar e as formas de disseminar esses produtos. Inclusive é muito difícil atualmente, já é muito difícil a pessoa identificar se foi feito por uma inteligência artificial ou não, né? Eu vi uma pesquisa em Harvard, não li totalmente, mas eu li a conclusão. Pegaram os professores de música de Harvard, botaram dentro de uma sala. Aí, nessas caixas de som aqui, eles ouviam a música e nas outras caixas aqui ao lado também ouvia música também. Só que desse lado aqui era a inteligência artificial tocando. E aqui eram músicos da própria universidade. Na hora deles avaliarem qual era a inteligência artificial, eles falaram que eram os músicos. E a inteligência artificial era os músicos. Ou seja, assim, não conseguiram identificar. Ou seja, músicos altamente profissionais, doutores em música, porque tá chegando muito, assim, é igual, né? Isso é uma grande revolução para quem, né? Já foi uma revolução em Spotify, imagina agora, né? A gente realmente não tenha, por mais que existam ferramentas que queiram fazer a detecção de uso de inteligência artificial, só que olha só, você está criando uma ferramenta de detecção, sendo que o uso dela, né, ela é muito maior. E como a gente está falando de aprendizado de máquina, por que as máquinas ficam tão boas, né? Você falou aí do exemplo da música, eu vou dar o exemplo do Midjourney, que é uma aplicação de inteligência artificial para produzir imagens, né? E se a gente vê a qualidade do Midjourney há um ano atrás, eles faziam imagens com 6 dedos, eles não entendiam muito bem a anatomia do corpo humano, e com a utilização massiva, porque veja bem, o que é o grande lance da inteligência artificial? Existem 100, 200 ou talvez 5.000 pessoas falando sim ou não para a inteligência artificial. Quando você dá aquele like, quando você fala não gostei disso aqui, ela aprende, opa, isso aqui não tá bom. Então, digamos que isso aconteça com uma harmonia, mas eu estou falando isso no caso da inteligência artificial generativa para imagens. Então, ele vai aprendendo o que é incorreto. Então, através de uma avaliação que é quase, colocando um aspecto aqui mais científico, termodinâmica, sabe? Ele analisa uma série de temperaturas para que aquela temperatura adequada daquela imagem seja produzida. Então, e eu tenho certeza que vai ficar cada vez mais imperceptível. Aí volta a questão ética, volta a questão do copyright e volta a questão de saber como utilizar. E talvez fazer um show falando que é você e a máquina. Aí é diferente. Fica diferente. É só assumir. Eu acho que o grande barato está em assumir, né? Eu falo, nas agências de publicidade, eu acho que, cara, não tem problema, entendeu? Se foi feito por um fotógrafo ultra profissional, uma foto, ou foi feito por uma coisa, você assume que é uma campanha híbrida. Professor Gilson, o amigo é idealizador da Shockwave. Exato. E hoje, falando de inteligência artificial, como que se pode a inteligência artificial contribuir
para esse desenvolvimento das habilidades criativas e, a maioria das vezes, também de resoluções de problemas cruciais, né? Então, tem a parte da habilidade, né? Da parte criativa e tem a parte dos problemas também que são gerados, né? Exatamente. Assim, uma coisa muito importante sobre a criatividade, a gente chama sobre... A gente tem dois tipos de criatividade, assim, em termos... Tem a criatividade situacional e tem a criatividade disruptiva. A disruptiva é aquela que realmente ela muda uma cultura. Vou dar um exemplo de uma inovação disruptiva. O Uber foi uma inovação disruptiva porque mudou o nosso contexto. Mas isso requer uma fase de testes muito longa. E isso requer uma curva, né, de maestria para o cara chegar. Com certeza, o CEO da Uber já trabalhou em diversos outros projetos para chegar naquele projeto perfeito, né? E o processo criativo, ele é um processo de lapidação, né? Ele não é um processo que ele nasce do dia para a noite. E quando a gente fala de resolução de problema, quanto mais a gente entende o problema, e aí isso é uma coisa muito interessante no Shockwave, que eu começo sempre pela parte da criatividade. Começa a falar assim, bom, mas vamos entender o problema, porque a pergunta que você faz para o problema vai te dar uma série de soluções diferentes. Então, a própria pergunta ela já enviesa a solução. Então, eu vejo que primeiro, e é por isso que eu sou tão entusiasta disso, criatividade mais inteligência artificial, porque primeiro a gente começa com uma resolução bem humanista. A gente discute entre pessoas sobre qual a dor, porque olha só que coisa interessante. O computador ele pode analisar sentimentos a partir de estatística, mas ele não sente dor. A vontade é a vontade do ser humano de resolver algum problema. A inteligência artificial ela não vai acordar um dia, digamos, tem uma inteligência artificial para a área de saúde. Ela não vai acordar um dia e falar assim, eu preciso resolver o problema do câncer de próstata. Ela não vai fazer isso. Porque ele não tem esse problema, o robô. Agora, quem vai indicar para a máquina o problema que ela precisa resolver é o humano, é o espírito humano. Então, eu acho muito interessante isso. A gente entender que os inputs dos problemas que a gente dá para serem resolvidos via humano barra inteligência artificial são problemas que vêm do nosso coração, são problemas que vêm da nossa alma. Então, e por isso que eu acredito que é muito importante a gente treinar a nossa criatividade enquanto percepção, entendimento de problema, para depois a gente ser ajudado pela... Você falou uma coisa bem importante aí, que na verdade, o petróleo são os dados, né? Então, o ser humano, eu acredito que vai ser sempre necessário para sentir justamente e levar esse conteúdo, né, para a inteligência artificial, para falar quais são as necessidades, né, e o que a gente tem que fazer para que a gente consiga solucionar essas necessidades. Eu penso que a inteligência artificial foi criada para isso. Com certeza. Para justamente solucionar aquilo que é necessário. Hoje, qual é, assim, o seu conselho você daria para aquele jovem que está querendo trabalhar com inteligência artificial, querendo se aproximar mais com essa digamos assim, essa inteligência, né? Olha, é muito legal isso, porque toda a parte de entendimento sobre inteligência artificial, ela reside numa coisa chamada gestão de tempo. Eu acho que o ser humano, ele tem um efeito dopamina. Quando ele demorava 10 dias para fazer uma coisa, ele passa a resolver isso em 30 minutos. Então, aqui, esse efeito mágico, né, que foi o efeito mágico que eu tive a primeira vez que eu usei o ChatGPT e pedi para fazer um modelo de negócio para mim, ele fez em muito pouco tempo. E aquilo eu saí da folha em branco para a folha a 70% em 30 minutos. Né? E voltando para o jovem, que é essa grande questão, acho que a primeira coisa primeiro, você tem que encontrar o seu propósito.
né? Eu sei que é difícil para o jovem falar assim, qual que é o propósito da minha vida, mas eu começo assim pelas curiosidades. Se você tem uma curiosidade, por exemplo, na área de música, experimenta utilizar um software, por exemplo, Suno.ai, para compor uma música. Se você tem uma curiosidade a respeito de medicina, procura utilizar, pega o seu exame de sangue e pede para o ChatGPT analisar o seu exame de sangue. Então, assim, à medida com que a gente usa no nosso dia a dia, que aquilo se torna uma ferramenta real de você ter insights e posicionamentos a respeito daquilo, isso transforma o seu dia a dia. E no caso, por exemplo, de um estudante que vai para o Enem, cara, você ter o ChatGPT para te ajudar, ou uma plataforma como essa de inteligência artificial, aí, o Filo, uma plataforma que te auxilia em cima de alguma carência, alguma necessidade que você tem, e você pode utilizar, inclusive, como um tutor para você aprender a falar inglês, aprender a falar francês. Você tem diversas plataformas conversacionais para você treinar alguma habilidade. Então, o conselho que eu dou é você treinar uma habilidade em cima de algo que você curta. Uhum. Curta o assunto, use uma inteligência artificial e vendo o que dá. É mágico. E aí eu vejo nessa... Você falou da plataforma que você foi o idealizador dela. O que é essa plataforma especificamente? Bem, o Shockwave ela é uma plataforma para ensinar e compartilhar conhecimentos sobre inteligência artificial. Atualmente a gente treina empresas em company, então eu faço treinamentos em company, sempre com essa pegada de aumentar e potencializar o modelo de negócios, mas sempre visando treinar as equipes. Então a minha abordagem é bem humanizada no sentido de promover com que cada área da empresa consiga entender o que é inteligência artificial e como que ela pode achar uma ferramenta que ajude naquele processo. Então, eu, digamos assim, trabalho com essa parte de treinamento e essa parte de treinamento ela vira uma consultoria. Então, é um trabalho bem completo, digamos assim. E o Shockwave, ele também tem uma comunidade, né, no WhatsApp, que depois eu vou deixar aí um QR Code aí para vocês aí no vídeo, onde a gente compartilha conhecimento e a cada 2 meses, por exemplo, eu faço palestras abertas e cursos e tem sempre novidade lá no site aí para quem quiser aprender mais. Você falou uma coisa legal, falando para o jovem, né, do tempo, né? A gente que já tem uma certa experiência, né, já passou ali a parte da adolescência, né, a primeira fase da vida adulta, né? E quando a gente consegue aproveitar melhor o tempo, cara, a gente tem uma satisfação, né? A pessoa às vezes está estudando pro primeiro ano, segundo ano, terceiro ano na escola e nem sempre às vezes sabe o propósito. Eu não sei o que eu quero fazer da vida. Mas, cara, se a pessoa já ir estudando, usar, por exemplo, a FIBO, que é a inteligência artificial, que ela vai estar ali trabalhando nas dores. Exatamente. Qual é a minha maior dificuldade, né? Para aí a gente poder tirar uma nota melhor no PAS, uma nota melhor no Enem. Isso é fantástico, você vai ganhar tempo, porque assim, fazer o primeiro, segundo, terceiro ano, depois de ter feito, 15 anos de escola, ainda depois ter que entrar num cursinho, cara, não precisa disso. A gente tem o pessoal da FIBO estava falando que tem alguns estudantes que estudaram 20 minutos por dia. Pegava ali, terminava no próprio celular, estudava e terminou o terceiro ano, entrou na universidade que queria e tudo. Então, assim, isso é uma coisa que, falando de tempo, muito importante. A gente utilizar o nosso tempo. Eu acho que para mim, a maior revolução da inteligência artificial, das inteligências artificiais, é a gente aproveitar melhor o nosso tempo. Como você falou, você fez um plano de negócio que você demoraria alguns dias, você fez em 30 minutos. Cara, isso é fantástico, né? Isso é fantástico. É aquela famosa regra de Pareto, né? 80-20, né? Uhum. Eu acho que quando a gente otimiza o nosso tempo, a gente gasta menos tempo com tarefas repetitivas, tá? Uhum. E essa parte da inteligência artificial, da automação, né? Isso é uma coisa mágica. Porque quando a gente consegue automatizar um processo que demoraria, né, com uma tarefa que é meramente arcaica,
E essas tarefas que eu digo são arcaicas, são essas que realmente serão substituídas pelas máquinas, tá? Se você tem aí um processo que todo dia você tem que entrar no computador, fazer um orçamento, mandar um e-mail, ligar para uma pessoa, pegar a cotação, ou seja, se você for ver esse tempo que você ficou nessa tarefa burocrática, você gastou zero de criatividade, tá? E se você utilizar, se você pegar um robô, entender que você pode programar ela para fazer essa tua tarefa repetitiva, que você demoraria X dias e você corta isso pela metade, você fica com a outra metade para fazer coisas inovadoras. E aí você vai ter estamina, você vai ter tempo e você vai ter motivação para ser mais criativo. Então, eu acho que, por mais que seja paradoxal, não há nada mais humano do que a inteligência artificial, porque ela libera tempo para a gente curtir, né, para a gente pensar, para a gente refletir. E uma coisa que é muito importante é que não existe nenhuma tarefa criativa hoje que exercite mais o nosso processo criativo, que é a imaginação, né? A criatividade, ela vem da imaginação. E a imaginação, ela só é exercitada através de, principalmente, leitura, tá? Então, isso é uma coisa muito interessante. Quanto mais tempo a gente tiver para ler os livros realmente fortes, aqueles livros que são básicos, a gente lê sobre filosofia, lê sobre uma ciência aplicada, a gente entender os conceitos fundamentais e a gente ter tempo para ler, vai nos tornar potencialmente melhores utilizadores de inteligência artificial, porque a gente vai ter conceito. Eu não posso chegar para uma máquina e pedir uma coisa assim, velho, tipo assim, me dá tal fórmula para tal coisa. Se você dá uma resposta cagada, sai uma pergunta cagada, sai outra lá no fim, entendeu? Mas quando você tem realmente uma boa flexibilidade de linguagem, quando você consegue ler, interpretar, agora eu vou para o computador e vou conversar com ele, se identificar, né? Você se identifica e você tem uma resposta muito mais avançada. Isso é muito legal, você falou disso, né? Quanto mais a gente estuda, né, mais a gente lê. Ou seja, a inteligência artificial basicamente são informações. É um monte de informação organizadas, só que o conteúdo está com a gente, né? O conhecimento está com a gente. À medida do conhecimento que eu tenho, eu vou conseguir fazer perguntas melhores, né? E muito bom esse episódio. A gente já estava há uns dias querendo fazer um episódio falando a respeito de inteligência artificial. É uma honra poder estar contigo. Se quiser mandar uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente. São duas mensagens. A primeira é que não tenham medo da inteligência artificial, assim, utilizem, abusem, no bom sentido de poder achar uma ferramenta que seja interessante para o seu dia a dia. Ela não vai tomar os nossos empregos. É o maior medo de todos, né? Vai tomar os empregos das pessoas que não souberem utilizá-las, tá? Então, assim, acho que essa que fica a principal mensagem, é que estudem a respeito disso, para que vocês possam utilizar dentro do seu processo criativo e dentro da sua resolução de problemas. Essa é a grande dica que fica, que a gente não vai deixar de ser um bom fotógrafo, a gente vai se tornar um designer de imagens através de inteligência artificial. Como exemplo, assim como qualquer outra área, seja da saúde, da ciência. Então, fica essa minha dica aí para que as pessoas vejam com bons olhos, para que a gente possa evoluir a humanidade de uma forma síncrona, né? Eu acho que é bem por aí. E agradeço aí a oportunidade. Fica aí os meus contatos aí, eu acho que aparecem aí no VT. E qualquer coisa é só falar comigo que eu estou à disposição. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Vitor. É um prazer estar aqui hoje. Excelente. Mais uma oportunidade de aprendizado aqui. Quem entra no nosso podcast sempre tem assuntos desafiadores e assuntos que vêm estar somando, né? E dividindo com as pessoas também esse conhecimento. Agradecemos muito você que nos acompanhou nesse episódio. E só um recado bem importante: a FIBO, ela é uma metodologia com estudo revolucionário. Então você entra lá, fiboapp.com.br, que experimente essa plataforma que vale a pena, tá? E você que ainda não segue a nossa
e nas nossas redes sociais. O Lamparina está aí e esperamos você estar junto da gente. Acompanhe na descrição do vídeo que eu vou colocar os links que você falou. Talvez a gente coloque também aqui, mas se quiser vai estar tudo nas descrições do vídeo. E é isso aí. Um abraço. Até Valeu, a próxima. professor Gilson. Satisfação em tê-lo aqui. Obrigado, Nossa. pessoal.